E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Borges. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 tópicos básicos sobre função exponencial. Primeiro, eu vou trazer um pouco da introdução de função exponencial, algumas definições não tão formais, mais simples. Segundo, eu vou trazer também os gráficos e o seu comportamento relacionado aos seus coeficientes. E terceiro, eu vou trazer um exemplo prático. Bom pessoal, uma maneira bem informal de você dizer o que é uma função exponencial é você dizer que ela é uma função cujo expoente é uma variável independente. Por exemplo, eu posso escrever uma função exponencial dessa forma aqui. F de x igual a 2 elevado a x. Aqui eu tenho uma base 2 e aqui o expoente é a variável independente x. Também eu poderia escrever assim, f de x igual, por exemplo, 3 quartos elevado a x. Também a base 3 quartos tem um expoente de x, que é a minha variável independente. Então, esses tipos de função nós podemos definir como função exponencial. Uma maneira mais formal de dizer que a função exponencial ela pode ser escrita como f de x igual a elevado a x, sendo que esse a é maior que zero. Vamos ver um pouquinho sobre o gráfico e alguns tipos diferentes de função exponencial? Antes de começar a estudar um pouco mais sobre os coeficientes e o gráfico da função exponencial, só gostaria de dizer aqui que a função exponencial tem várias aplicações, principalmente relacionadas ao crescimento populacional de bactérias, a biologia em geral, e também a matemática financeira, principalmente a aplicação de juros compostos. Se você quer saber mais ainda sobre essa temática de função exponencial mais formal e também mais aplicações relacionadas às diversas áreas, deixe os comentários aí que eu vou ficar muito feliz em fazer outro vídeo sobre isso. Vamos lá, estudando um pouco mais sobre os coeficientes da função exponencial. Aqui eu coloquei uma função exponencial do tipo completa, onde eu tenho um b multiplicando um a elevado a x mais um c, sendo que esse a é maior que zero, e diferente de 1, e esse b é diferente de zero. Então eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, que eu tenho o b igual a 1, o a igual a 2 e o c igual a 0. Vocês podem observar aqui nesse contorno deslizante do GeoGebra. Se a gente modifica o a, se eu mexer o a aqui, modificar apenas o a aqui, o comportamento do gráfico permanece de uma forma crescente, correto? O sentido dele é crescente. Por que eu falo que é crescente? E quando você observa esse valor de a, o x aumentando, você vai aumentando o x e o valor de y também vai aumentando, ou seja, a função vai tendo um crescimento exponencial. Outra parte importante é que quando eu movimento o a aqui entre 0 e 1, porque tem que ser diferente de 1, né? Entre 0 e 1, observe o comportamento que modificou totalmente o comportamento dele. O gráfico está numa forma decrescente. Observe por que é decrescente. Quanto mais eu vou aumentando o valor de x, mais vai descendo o valor de y, ou seja, ela vai decrescendo exponencialmente. Mas observe o seguinte, se eu deixar, por exemplo, aqui a minha função exponencial com valor crescente, como se fosse 2, por exemplo, deixar no 2, deixando ela no 2, e eu modificar agora o b. Vamos ver o que acontece? Aqui eu tenho 2 elevado a x, eu não tenho o valor de b. Mas se eu coloco o valor de b, por exemplo, no 2 também, ó, ficou agora 2 vezes 2 elevado a x. Essa é a função f de x. Olha o gráfico aqui. O intercepto do gráfico, quando ele era 1, onde que estava? Vou voltar para vocês de novo. Quando o b estava 1, ele estava cortando justamente no 1 em y. Agora, quando eu modifico o b para 2, justamente onde vai cortar o meu gráfico da função exponencial vai ser exatamente no 2. Se o a for tanto positivo aqui para cima de 1, aliás, ou o a estiver entre 0 e 1, observa que o comportamento do b permanece no mesmo local. Ó. Ele está cortando o eixo y no mesmo local, que é o ponto 2. Agora, vamos fazer o seguinte. Observando o valor de b, vamos trazer o b agora para a parte negativa para vocês verem o que acontece. Porque o b ele tem que ser diferente de 0. Se eu multiplicar o b para a parte negativa, está cortando o eixo y, o menos 2 também, correto? Eu não tenho o valor de c, então não teve alteração nenhuma. C é 0. Mas aqui, ó, observa que o gráfico, como que ele ficou totalmente para baixo. Então, quando eu tenho essa curva alterada para baixo assim, você sabe que esse valor de b, que é o que está acompanhando o a aqui, que vem do lado, ele está com um comportamento oposto àquele comportamento que nós tínhamos anteriormente, quando o b era positivo. Então, aí você observa o seguinte, ó, o valor de a é maior que 1. É maior que 1,
Só que aqui o comportamento do gráfico quando B é negativo é um comportamento decrescente, ó. E a curva está para baixo. Quando você está aumentando o valor de x, o valor de y está diminuindo. Olha aqui, 2. Você aumenta o valor de x aqui, por exemplo, a 2, o y já está lá embaixo. Então aqui acontece um comportamento ao contrário. Se o b for negativo, eu tenho o quê? Se o a é maior que 1, ele tem essa curva decrescente, esse decrescimento exponencial. Mas se o a for entre 0 e 1, eu tenho o valor de b que é negativo, só que eu tenho o valor do a que é o valor que está com coeficiente com a incógnita x entre 0 e 1. Aqui a curva permanece nesse sentido aqui, batendo no ponto menos 2 em y, só que ela está com comportamento crescente. E o que você pode observar aqui? Então, se o b for negativo e o a estiver entre 0 e 1, nós temos um crescimento exponencial. Nós temos também alguns casos que o c também aparece. Por exemplo, vou colocar aqui o c igual a 2, c igual a 2, o a eu vou deixar como 3 mesmo, e o b eu vou colocar igual a 1. Quando eu faço isso, ó, observa que onde está cortando o eixo y. Lembra que eu falei para vocês o eixo b, o valor de b, ele corta o eixo y aqui na função exponencial? Nesse caso aqui, observa que está cortando no 3, só que o b aqui, que é o número que está acompanhando o a, que é o 3 elevado a x, é 1. Vou colocar até 2 para vocês observarem melhor, porque 1 não aparece. Por exemplo, eu coloco 2, valor de 2 aqui. Quando eu coloco 2 aqui, que é o valor que está acompanhando o valor de a que é elevado a x, mais o c, que é 2 também, observa que ele foi lá para o 4. Então, o que quer dizer isso? O que vocês podem entender com essa curva aqui? Ó? Quando eu tenho a função exponencial com todos esses termos b, a e o c, se eu tenho o valor de b e o valor de c, os dois valores serão somados para você saber aonde esse gráfico vai cortar o eixo y. Por exemplo, se você tem o b valendo 2 e o c também valendo 2, ou seja, vai somar o 2 mais 2, quer dizer que o gráfico vai cortar em cima do eixo y no número 4. Bom, agora vamos ver um exemplo prático da aplicação dos coeficientes da função exponencial para resolver um gráfico, por exemplo. Aqui nessa questão, considere a função f definida por f de x igual a 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a x e representada em um sistema de coordenadas cartesianas que está aqui abaixo. Entre os gráficos abaixo, o que pode representar a função f é, se a gente observar aqui os gráficos, aí já não há nenhuma função exponencial. Aqui, o que a gente tem? Quais são os coeficientes? Lembra que o coeficiente b é aquele que acompanha o a? Nesse caso, o a é aquele que está a variável independente x. Então, esse aqui seria o b, esse aqui seria o a e esse aqui seria o c. Ou seja, c igual a 1, b igual a menos 5 e o a igual a 0,7. Okay? Lembra que eu falei para vocês anteriormente que o b ele é negativo. Se o b é negativo, ele vai mudar o comportamento da exponencial. Nesse caso, eu tenho essa alternativa a e essa alternativa d. O que vai dizer aqui se é a ou a d? No caso aqui, a gente vai ter que ver o valor de c e o valor de b. A gente sabe que vai ter o comportamento para baixo, essas duas têm o comportamento para baixo. Só que se a gente fizer o b aqui, que é o b, ele vale menos 5, né? Aqui. E o c, nós temos que vale 1. Lembra que eu faço a somatória para saber aonde corta o eixo y? Eu faço a somatória, né? Então, eu tenho que somar menos 5 com 1. Então, se eu faço menos 5 mais 1, eu tenho que dar menos 4. Ou seja, vai cortar o eixo y, essa função exponencial, no valor de menos 4. Aqui eu tenho essa função e essa aqui, elas estão para baixo, com um comportamento do b negativo. Só que se você observar, a letra D está cortando o eixo y na parte positiva. E a letra A está cortando o eixo y na parte negativa. Ou seja, o valor vai cortar justamente na parte negativa, que é o menos 4. Então, a alternativa correta nesse caso é a letra A. Agora, vou deixar um desafio para vocês aqui fazerem, observando esse problema. Eu vou passar para vocês aqui. O modelo de automóvel tem seu valor depreciado em função do tempo de uso segundo a função f de t igual a b vezes a elevado a t, ou seja, a função exponencial. Contém ano. Essa função está representada no gráfico. Aqui a gente tem o gráfico e a representação.
Aí a pergunta é, tem os valores aqui, né, onde está cortando o eixo Y, e tem a pergunta, qual será o valor desse automóvel em real ao completar 2 anos de uso? Aqui tem a letra A, B, C, D e E. Eu deixo você esse desafio e gostaria que vocês deixassem nos comentários se vocês conseguiram fazer esse desafio aqui apenas utilizando os conceitos de coeficientes da função exponencial. E aí, curtiu aprender um pouco mais sobre função exponencial? Deixe nos comentários o que você gostaria de aprender mais sobre esse conteúdo e quais conteúdos a mais que você quer ver aqui no canal. Valeu e até a próxima!